Степи, полки казачьи сдобы, один казак из голу стоит, ой, заскучал один казак на дом. Há mais de 10 bilhões de produtos que podem ser comprados em Nova York, Tóquio ou Londres nesse exato momento. Em São Paulo, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro não é muito diferente. Em resumo, isso é tudo o que você precisa saber sobre o funcionamento de uma economia capitalista. Ela envolve bilhões de transações todos os dias, de maneira completamente autônoma e descentralizada. E isso é fácil de ser verificado, basta olhar ao seu redor. A imensa maioria das transações que você realiza no seu dia a dia não tem qualquer relação direta com o governo. Você não precisa da autorização de quem quer que seja para comprar uma calça, por exemplo. Essa decisão é inteiramente sua. Em regra, essas transações acontecem num lugar universalmente conhecido como mercado, que por sua vez existe graças a um negócio chamado preço. O preço funciona como uma espécie de Wikipédia dentro desse sistema econômico, um modelo absolutamente descentralizado de informação. É disso que se trata oferta e demanda. Se numa loja mais próxima houver mais pessoas interessadas em comprar uma calça da marca X do que calças da marca X disponíveis, então o preço das calças da marca X subirá. Essa é a maneira mais racional de lidar com a escassez. E escassez é a base da economia. Não existe, afinal, nenhuma fonte infinita de tecidos. No capitalismo, há uma dispersão de decisões e conhecimento. Em tese, cada loja pode vender praticamente o que quiser, como quiser. E cada pessoa pode comprar o que quiser, onde quiser. O problema é que esse sistema de trocas é absurdamente complexo. E cá entre nós não é nada fácil captar toda a abstração dele. Formação de salários, renda, lucro, juros. É tudo, pelo menos aparentemente, muito subjetivo. Toda a noção intuitiva que a gente tem de criação de riqueza, sustentada por uma longa correlação da humanidade com um sistema de trocas de bens e serviços, ainda valoriza produtores de bens palpáveis, como por exemplo um fazendeiro que troca 2 litros de leite por 4 ovos de galinha, em detrimento de mercadores, rentistas e agiotas, que apenas fazem com que esses produtos passem de uma mão para outra, sem necessariamente criar novos objetos. A nossa impressão é que esses caras todos não passam de parasitas, ou que pelo menos alimentam vidas nababescas, sem precisar pegar no pesado. Tudo isso cria um grande problema para a manutenção do capitalismo, já que ele permite uma explosão de atravessadores como nenhum outro sistema. Eu poderia apostar, por exemplo, que você não faz a mais remota ideia de como foi construído o microfone que utilizo para narrar esse vídeo. Nem você, nem eu e nem o dono da empresa que o produziu, acredite. Um microfone pode parecer algo inofensivamente simples, mas é um instrumento complexo oriundo de uma inteligência coletiva exposta a séculos de evolução. E não estou falando de uma simples indústria que reúne todas as peças e sai por aí vendendo. Um microfone é algo muito mais elaborado do que isso e possui literalmente o dedo de diversos trabalhadores, dos fabricantes de máquinas de extração de petróleo aos que enchem o tanque do caminhão que transporta sua espuma, dos responsáveis pelos processos químicos que permitem que o petróleo vire plástico, aos caras por trás da construção de suas peças de metal, do designer que projetou suas curvas, às mentes criativas por trás de seus sensores. São centenas, milhares de pessoas envolvidas na construção de um único modelo. E se você pensa que todo esse processo parou por aí, pense novamente. Toda essa turma não está sozinha. Cada parte interessada nesse bolo é acompanhada por dezenas de motoristas, secretários, zeladores, seguranças, atendentes, telefonistas, fornecedores de máquinas de café. E ainda por comerciantes, bancários, consultores, investidores, especuladores e uma horda de atravessadores dos lugares mais remotos do mundo. Não importa quão bem informada esteja a respeito de sua profissão. Nenhuma dessas pessoas domina sozinha todas as etapas necessárias para a produção de um único microfone, encontrado facilmente em qualquer loja de departamentos. Se todas essas pessoas não estivessem conectadas a uma robusta teia, integradas à condução de uma mão invisível onipresente que direciona cada parte interessada nesse processo, muito provavelmente a chance de você assistir a esse vídeo nesse momento seria próxima de 0. Com tanta gente incluída nesses processos, com múltiplos empréstimos envolvidos, juros cobrados, salários negociados e comissões pagas, a sensação é que não há uma pessoa no mundo capaz de garantir que no meio dessa complexidade toda você não esteja sendo explorado por alguém.
Essa é a percepção intuitiva de inúmeros trabalhadores. Se cada uma das centenas de pessoas envolvidas em cada etapa desse processo recebe frações de centavos do montante gasto para a aquisição deste microfone, quem determina quem recebe mais e quem recebe menos? Qual é o rosto desse tal de mercado? Com quem a gente reclama se não concordar com a decisão dele? Como fazer com que as pessoas encarem todo esse processo de remuneração como algo justo, com tão poucas informações disponíveis a respeito das inúmeras escalas de trabalho envolvidas? É exatamente aqui que entra o fascínio com outro sistema econômico, o socialismo, e seu modelo de explicação para essa insatisfação natural com a complexidade capitalista. Para Marx e Engels, os dois principais teóricos do socialismo, a humanidade sempre foi marcada por uma luta de classes, uma batalha eternamente travada entre opressores e oprimidos. No capitalismo não é diferente. Há o grupo dos que têm dinheiro, ou seja, os donos dos meios de produção, e os assalariados, os operários que contam apenas com a força de trabalho. O socialismo advoga que a única forma de romper essa tradição histórica de exploração, acabando com a luta de classes, é entregando o poder político aos operários através de uma revolução. É nesse arranjo que se consolidaria um sistema econômico inteiramente novo, fundamentado na socialização dos meios de produção e no controle estatal dos setores econômicos. Esse sistema, portanto, não é um modelo de distribuição de renda ou um programa de bem-estar social. É uma mudança integral da economia moderna. No socialismo, todas as formas de produção passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Há uma planificação econômica, ou seja, a produção é previamente planejada por funcionários estatais, que determinam o que deve ou não ser produzido. O que significa dizer que o problema da complexidade permanece o mesmo. Dizer que todo mundo é coproprietário de tudo o que existe pode até solucionar nominalmente a igualdade da posse, mas não é capaz de resolver quem irá decidir o que deve ser feito com o quê. No socialismo, só há uma resposta para essa questão: através da ascensão política. Não é difícil entender por que esse sistema não deu certo em nenhum lugar onde foi tentado. Funcionários estatais, por melhores que sejam, não são capazes de reunir todo o conhecimento necessário para tomar as bilhões de decisões que acontecem diariamente em nome de cada um de nós. Não bastasse, nesse modelo, cada vez que as pessoas querem melhorar as suas condições de vida, elas precisam ascender as posições mais valorizadas dentro da hierarquia partidária. Isso quer dizer que os mais ambiciosos vão passar menos tempo desenvolvendo habilidades de serviço e produção e mais tempo aprimorando talentos políticos. Isso é apenas uma parte do problema. Muitas pessoas morrem nesse sistema graças ao fato de que uma economia planificada só é possível através de uma autoridade central. O que fazer quando você tem todo o poder das Forças Armadas à sua disposição e existem grupos interessados em resistir à revolução? A resposta não é das mais difíceis: assassinatos, expurgos e prisões. Pelo menos 110 milhões de pessoas morreram dessa forma no último século. Você deve estar pensando, mas seria ingenuidade supor que o capitalismo é um sistema econômico perfeito. E você está certo. Mas perfeição não é exatamente o que se espera de um sistema social. E parte de uma relação amadurecida com a política consiste em entender que as utopias funcionam apenas nos mundos da fantasia. Para aceitar, no entanto, a superioridade de um modelo em relação ao outro, não é preciso recorrer à retórica, mas ao escrutínio dos fatos. No último século, nós literalmente pegamos dois países com a mesma cultura, a mesma história, a mesma etnia e os dividimos ao meio, na maior experiência política já registrada pela humanidade. Ambas as parcelas capitalistas revelaram duas das nações mais bem-sucedidas de todos os tempos. Ambas as parcelas socialistas fracassaram de forma retumbante, enclausurando as suas populações em muros impenetráveis. Ao fim, parafraseando Winston Churchill, essa é a principal diferença entre esses dois modelos. Enquanto o vício inerente ao capitalismo é a partilha desigual da riqueza, o do socialismo é a distribuição igualitária da miséria.